Quando nós vamos andar em triunfo? Mas porque nós estamos em Cristo. E Cristo está em nós estamos em Cristo, Cristo em nós. Quando nós vamos andar em triunfo? Por quê? Porque Cristo andou em derrota? Alguma vez ele foi derrotado? Mas a cruz não foi derrota? A cruz foi vitória. Porque a cruz não deteve Jesus. O inferno não segurou Jesus, ele ressuscitou. Como eu falei recentemente, ele não desceu da cruz, mas ele se levantou do sepulcro. A cruz para nós não é derrota. A cruz para nós é vitória. Vitória. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Vai ser a base da mensagem de hoje, cujo título é Mais que Vencedores. Amém? Eu vou deixar aqui aberto também a minha Bíblia física. Nós vamos viajar na palavra de Deus e espero que de fato você tenha vindo aberto, para receber de Deus aquilo que Ele quer falar com você nessa manhã. Amém? Nós precisamos desejar ardentemente a palavra de Deus, como crianças recém-nascidas, elas desejam ardentemente o genuíno leite espiritual. Nós devemos desejar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é que gera fé. A palavra de Deus é que expande a nossa confiança à medida que nós geramos fé, e a fé é exatamente a vitória que vence o mundo. Então, nós vamos estar lendo um trecho do capítulo 8 de Romanos, e vamos começar a nossa leitura no versículo de número 31, amém? Romanos 8, 31 em diante diz assim: Que diremos então à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Aleluia. Pai, essa é a tua palavra, e nós liberamos essa palavra poderosa nessa manhã, que ela encontre corações receptivos, corações abertos, mentes cativas, e também um terreno muito fértil, e ela produza 30, 60 e a 100 por 1. Nós declaramos, ó Deus, a fé liberada por meio da palavra. Declaramos, ó Deus, que haverá, Deus, mudança de mentalidade, de comportamento, mudança de dentro para fora, Pai, porque nós precisamos da tua palavra. Ela é bússola para nós, é o manual do Criador, e nós não funcionamos bem sem esse manual. Pai, em nome de Jesus, dê graça ao pregador, e que todas as coisas aqui volte para o louvor da sua glória. Assim nós oramos e te agradecemos, e todos digam amém. Mais que vencedores não é um título, mas é uma realidade para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós olhamos esse texto
E quando olhamos para o texto, evidentemente nós nos empoderamos, porque somos de fato filhos de Deus, e em Cristo nós obtivemos essa natureza, a natureza de vencedores, a natureza de mais que vencedores. Mas quando nós olhamos para o capítulo 8 de Romanos, nós vemos aqui uma parte dessa carta que ela é considerada como uma declaração de liberdade do cristão. Então não existe alguém que seja vencedor, não existe alguém que seja mais que vencedor, que ainda esteja em cativeiro, em prisão, em cadeias. Por isso nós declaramos que o Filho nos libertou, verdadeiramente somos livres, amém? Por isso nós declaramos que nós temos liberdade para adorar o Senhor, porque somos um povo colocado agora em liberdade. Quantos libertos nós temos aqui nessa manhã? E Romanos 8, então, é considerado uma declaração de liberdade do cristão. Depois você vai ler na sua casa todo o capítulo, e é uma revelação importante, porque fala exatamente da nova vida que nós temos debaixo da graça de Deus, por meio do Espírito de adoção, através do qual nós podemos chamar Deus de Abba, Papai, e também debaixo do Espírito de santidade. Então nós podemos declarar, baseado em Romanos 8, que nós hoje temos liberdade, que nós estamos debaixo da graça, que o Espírito de adoção e de santidade nos possui, e nós temos uma vida nova. Então esse trecho da palavra que nós lemos é um verdadeiro cântico de vitória. Não só esse trecho do 31 ao 39, mas todo o capítulo 8 é um cântico de vitória. Através dele nós podemos dizer: Deus é por nós. Será que você pode repetir? Deus é por nós. Porque se Deus é por nós, nós temos a garantia de sermos mais que vencedores. Porque ninguém pode contra Deus. Agindo Deus, quem pode impedir? Então, se Deus é por nós, nós já temos a vitória, nós já temos a conquista, nós já andamos de modo triunfal. Se Deus é por nós, nós cremos que temos de fato êxito e vitória, não só nesta vida, mas também na eternidade. E aqui, evidentemente, o texto que nós lemos do 31 ao 39 traz provas, ou há um destaque das provas e a certeza do amor de Deus por nós. Porque quando nós falamos que somos mais que vencedores, quando nós falamos que estamos livres, quando nós falamos que nós podemos chamar Deus de Abba, quando nós falamos que podemos andar em santidade, quando nós falamos que esse é um cântico de vitória, quando nós declaramos que Deus é por nós, é porque Ele nos amou. Tudo isso é consequência do amor de Deus em nós e por nós. Diga: Deus me ama. E esse trecho que nós lemos do 31 ao 39 vai destacar as provas e a certeza do amor de Deus por mim e por você. Você tem certeza do amor de Deus por você? Quem tem certeza do amor de Deus por si, com certeza anda como um mais que vencedor. Não anda alterando as suas emoções, como aquele que fica pensando: mal me quer, bem me quer. Já viu? Não. Você sabe que Ele te quer, Ele te ama e Ele é por você. Amém? E aqui Paulo ele gosta muito das perguntas chamadas retóricas. E essas perguntas retóricas de Paulo, elas são interessantes porque elas não buscam apenas uma resposta que acaba sendo óbvia, mas uma reflexão profunda. E é isso que nós vamos mergulhar nessa manhã. Não apenas numa resposta pronta e fácil de entender, porque o problema da igreja e dos filhos de Deus não é entender. Ao final da mensagem nós entendemos. A questão é se tivemos revelação, iluminação, se isso trouxe transformação de dentro para fora. E a nossa oração é para que haja mudança de dentro para fora. Amém? Quantos desejam isso? Então essas perguntas retóricas de Paulo não é para nos apresentar respostas óbvias, mas sim uma profunda reflexão exatamente na nossa postura
no nosso comportamento, como nós temos lidado, não com um título de mais que vencedor, mas de fato uma natureza de mais que vencedor. Diga, eu tenho a natureza de Deus. Diga, eu tenho a identidade de Cristo. Por isso eu posso declarar que sou mais que vencedor. Amém? Então, Paulo propõe diante do amor de Deus perguntas que nos induzem a uma resposta certa, mas também, ou principalmente, a uma reflexão para nos apropriarmos sem duvidar daquilo que é certo, líquido e certo. Amém? Então você e eu, nós vamos mergulhar novamente nesse texto e vamos entender por meio dessas perguntas que existe algo que é certo, líquido e certo, mas não apenas entendermos isso, mas nos apropriarmos sem duvidar. Amém, Jesus? Então hoje você precisa sair daqui desse culto realmente se apropriando dessas verdades, dizendo não apenas com a sua boca, mas com o seu coração que você crê sem duvidar dessa verdade, que você nasceu de novo, que o espírito de adoção está em você, de santidade, através do qual você pode dizer: Pai, eu sei que Tu me amas, eu sei que o Senhor é por mim, por isso eu vou vencer, eu já sou mais que vencedor, e se o Senhor é por mim, quem pode ser contra mim? A primeira pergunta é exatamente essa: se Deus é por nós, no verso 31, quem será contra nós? Diga, se Deus é por nós, quem será contra nós? Pergunta para o seu irmão, diga assim: se Deus é por nós, diga, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas quantas vezes nós temos levantado na nossa mente, no nosso coração, ou muitas vezes na vida, situações ou até pessoas que parecem ser contra nós. E de fato, na vida cristã e na caminhada da fé, nós teremos oposição, mas não teremos impedimentos. Amém? O crente que não tem oposição deve estar com algum problema. Ele deve estar muito confortável no sofá dele, vendo Netflix. Agora o crente que é crente mais que vencedor, que trabalha, que serve, que está ligado, que vem ao culto, que vai à célula, que discipula, que cuida, que consolida, que está na vida da igreja, que chega no culto na hora certa, viu, querido? Chega na hora certa, 9 horas. No trabalho você chega 10 minutos antes, na faculdade você chega 10 minutos antes. Agora você está tendo um encontro com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Não chega 9h15 não, filho, chega 10:50. Põe aí, adianta seu relógio 15 minutos, vai dar certo. Amém, Jesus. O que eu vou fazer? Vai, você está na casa do Pai, abre a geladeira, come alguma coisa, fala com Ele, conversa com Ele, ora pelo ministério de louvor, ora pelo pastor para dar sabedoria para pregar, para exortar em amor. Amém? Quem está recebendo essa exortação em amor? Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, né? Porque Deus é por nós. Se Ele é por nós, quem será contra nós? Sabe, antes, e Paulo usa um termo, outrora. Quando você lê, em algumas versões fala outrora. Outrora é outra hora, é antes. Antes nós éramos por natureza o que? Filhos da desobediência, da ira. E lá em Efésios, eu queria que você abrisse também, esse texto de Romanos vai comunicar muito com Efésios. Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2. Diz assim, Efésios 2, 2 e 3. Vamos ler o 1, né, para contextualizar. Vamos lendo o 2 e o 3. Ele lhes deu vida, quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram outrora, ou noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, que é Satanás, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós, todos andamos no passado. Quando? Todos, quantos, né? Então, quantos? Quando? Não, agora quando?
Vamos de novo. Eu vou falar quanto primeiro, depois quando, tá bom? Combinado para sair ali na gravação direitinho. Quantos? Todos. Quando? No outro tempo, no passado, amém? Amém, Jesus? Amém. Segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Isto acontecia outrora, noutro tempo, antes, no passado, agora não mais, porque nós éramos inimigos de Deus. Então, uma verdade é real: se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora imagina, não está escrito, se Deus for contra nós, quem poderá ser por nós? E quando nós estávamos debaixo do pecado, Deus era contra nós, porque nós éramos filhos da ira de Deus, filhos da desobediência, nós éramos inimigos de Deus. Deus se tornou inimigo do homem? Não, o homem se tornou inimigo de Deus. É diferente, mas essa era a condição. Então nós temos que refletir agora que de fato nós éramos antigamente inimigos de Deus, mas agora, por amor, Jesus se colocou no nosso lugar, e na cruz, Jesus, recebeu a ira de Deus por causa do nosso pecado. O que aconteceu na cruz? Jesus, ele foi pregado no nosso lugar. Ali na cruz, Deus descarregou toda a sua ira por conta do pecado. Mas o pecado era de Jesus? O pecado era de Jesus, igreja? Não. De quem era o pecado? Meu. Fala assim, o nosso fica muito genérico, né? Fala assim, meu. O pecado era seu, era meu. Então, nós entendemos com isso que agora Deus não está irado conosco. Pelo contrário, nós somos amigos de Deus e Ele é por nós. Por que nós podemos ter certeza disso? Porque o sacrifício de Jesus não foi em vão. Se Deus descarregou toda a sua ira lá no madeiro, Ele derramou a condenação em Jesus, Ele fez o seu filho enfermar, para quê? Para que a ira de Deus fosse retirada. É o sacrifício propício. Nós vimos ontem na escola de discípulos, que foi aceito a Deus, e também redentor, porque nos tirou debaixo dessa ira. Então hoje eu posso declarar que Deus não está irado comigo. Pastor, mas o senhor não sabe o gritão que eu dei hoje de manhã. Até esse gritão que você deu hoje de manhã, lá na cruz foi pago. Amém, Jesus? Amém. Ele descarregou a ira por esse gritão lá há 2000 anos atrás sobre Cristo. Quem está entendendo isso? Amém. Então diga: se Deus é por nós, quem será contra nós? E uma pessoa que vive como vencedor é uma pessoa que entende isso. Ela não fica mais refém de comportamento que está associado ao coração do homem. Hoje ele está bem. Um pai, por exemplo, está bem com o filho hoje. Que gracinha, amanhã ele está irado com o filho. Isso é homem, isso é carne. Deus não faz assim. Deus não muda. E quando Deus descarregou toda a sua ira sobre Jesus, no nosso lugar, não existe mais ira de Deus reservada para mim e para você. Quem está entendendo isso? Amém. Hoje, a Bíblia garante que nós, que éramos por natureza filhos da ira e inimigos de Deus, nós nos tornamos agora amigos de Deus. Então, como o pastor Carlos falou recentemente, que ele tinha uns problemas na escola, e ele tinha que arrumar um amigo que pudesse livrá-lo das situações, né, dos meninos querendo pegá-lo para brigar e bater nele. E ele arrumou um amigo forte. Mas certamente, se tivesse continuado a história, talvez outro ia arrumar um amigo mais forte do que ele arrumou. Agora, o seu amigo, não existe ninguém mais forte que ele. E ele é por você, e ninguém pode ser com você. Quem recebe isso? Então, preste atenção. A pergunta retórica não está trazendo uma coisa óbvia apenas, está fazendo com que eu reflita na minha condição, e eu preciso viver assim. Se eu não vivo assim, tem alguma coisa que precisa mudar dentro de mim. Não é apenas entender Deus é por mim, mas é viver Deus é por mim.
Quem está entendendo isso? Mas quem está tendo essa revelação em nome de Jesus? A segunda pergunta está no verso 33. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É mais uma pergunta de Paulo, e é claro que traz uma resposta óbvia. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Sabe, mesmo você e eu sendo ficha suja, é porque a gente acha que é só alguns que têm ficha suja, mas nós também, viu? Inelegíveis, pecadores, Ele nos amou, porque a gente acha que a gente era merecedor do amor. Esquece isso, eu e você não éramos merecedores do amor. Assim como hoje, muitos que você julga que não é merecedor do amor, eles de fato não são, mas se eles receberem, eles se tornarão agora amados e serão tão amados quanto você é. Abra comigo a sua Bíblia, aqui em Romanos mesmo, capítulo 5. Nós estamos no capítulo 8, abra no 5, no versículo 8. E diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Deus provou o seu amor, o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores, quando ainda éramos ficha suja, inelegíveis, pecadores, Ele nos amou. E o fato dele ter entregue Jesus é a prova cabal de que Ele nos ama. Muitas pessoas desejam provas de amor. Marido e mulher, namorado e namorada, noivo e noiva, até em outros relacionamentos sempre pede uma fiança. E o que nos afiança que Deus nos ama é exatamente a entrega do seu Filho. Quando Deus entregou o seu Filho, quando nós não merecíamos, essa é a fiança de que Ele nos ama. Porque se Ele não foi capaz de poupar o seu próprio Filho, antes por todos nós, Ele nos entregou o que Ele não nos dará graciosamente com Ele. Então, esta é uma pergunta que está respondida sim, mas nós precisamos tomar posse por meio da fé e acessarmos essa graça de que Ele nos escolheu. Você foi escolhido por Deus. Jesus disse: não foram vocês que me escolheram, mas eu que escolhi vocês. Não fomos nós que tivemos alguma virtude, alguma bondade. Eu acho que eu vou escolher Deus, que eu preciso dar um jeito na minha vida. Não, Deus é que te escolheu. Você estava perdido, eu estava perdido. Nós estávamos como pródigo, perdido e fomos achados. Estávamos mortos e revivemos. Deus nos escolheu. Diga: Deus me escolheu. Então se Ele te escolheu, Ele te elegeu. Então se Ele te elegeu, não há acusação mais contra a sua vida. Por quê? Porque agora na escolha dEle, você que não era, passou a ser. Você que não era digno, agora você é digno. Você que era pecador, agora se tornou santo. Você que era injusto, agora Ele te fez justo. Ele te justificou. Nós não éramos justos, nós tínhamos uma dívida. Não, a pessoa que tem dívida não é justa, ela está debaixo de injustiça. Porém, Deus, Ele realmente nos escolheu e Ele nos defendeu por meio de Cristo. E hoje, muitas pessoas não correm para Deus exatamente porque ainda acham que não são justos, não são dignos. Mas Ele te justificou, e a justiça de Deus é exatamente isso, é nos tornar agora acessíveis a Deus. Agora você pode correr, porque não vai haver condenação, não vai haver morte, não vai haver julgo. Muitos têm medo da acusação, mas o Pai já nos justificou. O Pai já te justificou. Sabe quem que acusa? Satanás. A Bíblia diz em Apocalipse que ele vai acusando os santos, os filhos de Deus, dia e noite, dia e noite, dia e noite. Acorda, acusação, dorme, acusação, acorda no outro dia, acusação, dorme de novo, acusação. Dia e noite ele
faz o que lhe é próprio, acusar. Mas você se esqueceu que nós lemos aqui também, exatamente esse versículo aqui, ó, o 34, quem condenará, antecipando, Jesus, é Cristo Jesus que morreu, quem ressuscitou, o qual está à destra de Deus e também intercede por nós. Então Jesus, ele não está nos acusando, ele está intercedendo. O diabo, nosso adversário, está acusando em todo o tempo, e Jesus está defendendo. Agora, se ele é por nós, quem pode ser contra nós? E quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Ninguém. Diga, ninguém. Ninguém pode me acusar, porque Deus me elegeu. Amém? Amém, Jesus. No verso 34, que eu antecipei um pouco, está mais uma pergunta de Paulo, que é: quem os condenará? Porque primeiro vem a acusação, depois vem a condenação, não é assim? Num tribunal forense é assim: primeiro acusa, depois que a acusação procede, condena. Então nós tínhamos uma acusação contra nós, pecou, e a condenação é morte. Mas quem os condenará? Paulo pergunta. Então nós tínhamos essa acusação, pecado, e consequentemente uma condenação à morte. Isso era real. Em Ezequiel 18, 20 diz: toda alma que pecar, essa também morrerá. Então a condenação, ela falava assim: vai morrer. A acusação, a condenação era pena capital, a condenação era vai morrer, vai morrer. Mas agora, Jesus já morreu. Então, a dívida foi paga. Jesus morreu a nossa morte, então não existe mais condenação para nós. Amém? Qual que era a acusação que pesava sobre nós? Pecador. Qual que era a condenação que pairava sobre nós? Morte. O que aconteceu? Jesus morreu, pagou a dívida, e o que existe agora sobre nós? Liberdade, porque não há mais condenação. Não há mais condenação. Amém? Diga, não há mais condenação. Para mim. Não há mais condenação. Para mim. Deus não nos condena. Ao contrário, temos a compaixão dele, pois o seu próprio Filho intercede por nós. O próprio Filho de Deus intercede por nós. Então, querido, quando é fatalismo. Se você errar, se você falhar, você vai acessar o Pai, porque Ele não fecha a porta do quarto dele. Ela vai estar aberta, porque esse caminho Jesus já inaugurou, esse novo e vivo caminho está aberto. Amém? Aí você vai lá no quarto do Pai, na sala do Pai, e vai conversar com o Pai. Eu pequei. E aí você vai falar: me perdoa. Aí Jesus vai estar do lado do Pai e vai falar assim: pode perdoar, porque eu já paguei a conta dele. Será que o papai vai perdoar? Já perdoou. Amém, Jesus? Quem está entendendo isso? E aí você sai do quarto, você sai da presença como? Como derrotado? Como que você sai? Feliz, mas de acordo com a mensagem, você vai sair como? Vencedor. Quantos mais que vencedores nós temos aqui? Amém. Você tem que viver isso, querido. Mas isso tem que te empoderar para fazer a obra de Deus. Porque enquanto você não tem essa realidade, você se priva até de fazer a obra de Deus. Por que muitos não fazem a obra de Deus? Porque não se acham dignos. Ainda acham, não, tem coisa, pastor, que tem que ser resolvida na minha vida. Aí eu falo assim para o irmão: querido, que coincidência, tem coisa também que precisa ser resolvida na minha vida. E eu estou fazendo a obra de Deus. A diferença não é a nossa natureza em Adão, que é a mesma, barro, pó. A diferença é que um crê mais naquilo que se tornou e outro crê menos, ou nem crê. Então a questão não é entender, é ter essa revelação do Espírito. Pai, me dê essa revelação do Espírito de quem eu sou em Cristo.
Por que eu estou... Sabe, ontem eu fiquei muito feliz, porque uma irmã, depois da aula da escola de discípulos, me procurou e falou assim: pastor, meu coração está ardendo, e eu sinto assim, sabe, como eu estou devendo. Aí eu lembrei de Paulo falou assim: eu me sinto um devedor. Eu falei: nossa, essa irmã, ela está entendendo. Mas por que, irmã? Não, porque eu acho que eu faço pouco, eu tenho que fazer mais. Eu falei: entendeu. Hoje você está sentado aí, querido, você tem que perguntar assim: eu sou uma nova criatura, Deus me fez mais que vencedor, não existe condenação, não existe acusação, e agora, livre, mais que vencedor, eu tenho que andar assim, eu preciso andar assim, eu preciso servir, eu preciso abençoar, eu preciso, sabe, pregar, eu preciso cuidar de vidas, eu preciso realmente servir, abençoar. E eu não sei, tem pessoas que estão esperando, eu não sei o que. Estão esperando. O que está esperando? Gente, se prontifique. Eu sou mais que vencedor. Cristo me fez mais que vencedor. Não há mais impedimento. A declaração de liberdade da minha vida já está aqui em Romanos 8. Eu estou debaixo desse Espírito da graça. Espírito da graça me faz ser sempre um filho amado. Então não vai ter nenhum impedimento, porque aquilo que o Pai tem para mim, Ele não vai retirar, porque eu sou filho, eu sou herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Algumas pessoas acham que assim: ai, mas vai ter retaliação, aí vai me tirar, e não sei o que, e tal, eu vou perder tempo, e gente do céu, para com isso. Não há mais condenação. E a mesma sala que você acessa é a mesma sala que eu tenho que acessar quando dá ruim. Na minha vida, não da parte de Deus, na minha vida deu nota fora, a mesma sala que você vai, eu também vou, a sala do Pai, e vou com o mesmo intercessor que é o Espírito Santo e Jesus, e vou falar com o Pai: me perdoa, porque o bem que eu quis fazer eu não fiz, mas o mal que eu não queria eu fiz, me perdoa, que eu errei o alvo. E o pecado na vida do crente, se acontecer, é errar o alvo, ele tentou acertar e errou, não é algo premeditado, né? Amém, Jesus? E o Pai, Ele vai: vem, filho amado, e abraça, e o filho dele vai falar: pode abraçar papai, pode perdoar, porque eu já paguei a conta. Amém, Jesus? Isso tem que te empoderar, você tem que sair daqui falando: o que eu também tenho que fazer? Gente, a quem muito é dado, muito será cobrado, mas não é cobrado que Deus pesa a mão, é uma cobrança interna, porque eu recebo tanto sem merecer, meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa. É ou não é? Eu estou recebendo sem merecer, minha conta está... Gente, eu tenho que responder esse amor. Para pagar, não tem nada que eu faça para pagar isso. Ninguém vai fazer para pagar. Ah, então eu tenho que pagar uma promessa? Eu tenho que pagar? Não, você não vai pagar nada. Lembre-se, já está pago. É porque o amor dele nos constrange. Eu não consigo ficar sentadinho no banco e recebendo, e recebendo, e recebendo, e recebendo, e recebendo, e não entregando. De graça eu recebo, de graça eu dou. Eu preciso entender esse conceito de Paulo de ser mais que vencedor. Vencedor com essas neuras, com esses impedimentos, com esse negócio de ainda tem que resolver alguma coisa, ainda tem que, sabe, está tudo direitinho. Jesus já endireitou. Porque se o que Jesus fez na cruz, então o que deve ser feito ainda? Se a graça dele não nos basta, o que bastará? Se ainda existe uma obra a ser feita, então nós estamos anulando a cruz. Querido, nós precisamos acordar, nós precisamos entender que, baseado nisso, também a última pergunta aqui do verso 35 diz: quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará? É uma pergunta: quem nos separará? Sabe, o mais que vencedor, ele sabe que mesmo passando por momentos de tribulações, de angústia, de tantas situações difíceis na vida, nada disso vai fazer com que ele se distancie, ou que Deus se distancie dele. Nada disso tem poder para nos distanciar do coração do Pai. Nem tribulação, nem angústia, nem tantas outras situações difíceis da vida. Quem já passou por tribulação aí? Quem já passou por angústia aí? Quem já passou por situações difíceis na vida? Então tem uma boa notícia para você: nada disso tem poder para te distanciar do coração do Pai. E quando a gente às vezes quer dar um passinho assim, porque
é essa neura que a gente tem que quebrar. Aí a gente passa a tribulação, passa a aflição, angústia, algum momento, aí a retaliação do inimigo, o diabo está não sei o que, e eu estou em pecado, e não sei o que, e tal, e aí começa aquela neura, aí às vezes a gente quer distanciar, mas o que Deus faz? O amor de Deus nos atrai para Ele. Por quê? Porque Ele diz, com amor eterno eu te amei. O amor eterno acaba? Não, então Ele vai continuar te amando, num tempo de paz, num tempo de guerra, um tempo de bonança, um tempo de tribulação, um tempo que você está bonito e confiante, um tempo que você estiver talvez angustiado. Não existe prazo de validade para o amor de Deus. Quem está recebendo isso em nome de Jesus? Então Ele diz, com amor eterno eu te amei, e com benignidade eu te atraí. Amém? Porque o amor de Deus, eu sempre digo, Ele nos enriquece, Ele nos eterniza, Ele nos empodera e Ele nos faz mais que vencedores. O amor de Deus, Ele nos enriquece. Digo, o amor de Deus me enriquece, me empodera, me eterniza e me faz ser mais que vencedor. Então quem é você? Mais que vencedor. Amém? E o que o mais que vencedor faz? Faz tudo o que o Pai quer que ele faça, porque não existe impedimento. Pode haver oposição, mas não vai haver impedimento. Amém? Mas sabe, eu tenho visto, e ultimamente eu tenho visto, e às vezes me dá um peso no coração, até preguei recentemente, que a gente está mais aterrado, a gente está pensando mais nas coisas aqui de baixo do que as coisas lá de cima. Quando eu vejo o crente postando mais em Instagram, Facebook, nas redes sociais de coisas da política do que postam coisas espirituais, eu falo, tem alguma coisa errada, gente. Quando eu vejo o crente falando assim, o que será dos meus filhos se acontecer isso? Mas seus filhos dependem de um sistema político ou de um homem, e não depende de Deus não? Tem alguma coisa errada. Ei, igreja, aponta para cima. Tem alguma coisa errada, aí isso me gera até umas crises. Eu falo, não, será que eu estou pregando certo, Senhor? Será que eu estou pregando a palavra de Deus? O pessoal está entendendo, está recebendo? Então tudo bem, a rede é sua, mas são sinais, são evidências de qual o reino você está buscando em primeiro lugar. Eu não estou falando que você não deve se envolver, que você não deve ter uma predileção, não estou falando nada disso. Você é livre, é cidadão, isso é seu direito. Até alguns dizem que é seu dever, mas o meu dever é pregar o Evangelho. Amém. O meu dever é pregar coisas que vão ecoar para a eternidade, porque essas coisas todas vão passar. Amém. Então eu dou valor para elas, daquilo que elas realmente são, passageiras. Agora, o que eu dou valor para aquelas coisas que são eternas, sim. Então, o que será dos meus filhos? Os seus filhos não são consagrados ao Senhor? Ele será aquilo que o Senhor quiser que seja. Mas a gente está muito refém ainda dessa terra. A gente ainda está esperando um Salvador. A gente está esperando ainda um Salvador aqui, gente. E o Salvador já veio. Amém, Jesus. Amém, Jesus? Características dos mais que vencedores. Antes disso, eu quero falar que os mais que vencedores são aqueles que sabem que Deus é por eles. Amém? Quantos sabem que Deus é por ele? Amém. Então esta é a sua condição. Você sabe que Deus é por você. Mais que vencedores são aqueles que sabem que não são mais declarados culpados, que não são mais condenados, que nada pode separá-los do amor de Deus que é incondicional. Mais que vencedores são aqueles que nasceram de novo, se tornaram filhos, que sabem que são amados do Pai, sabem que não importa o que façam ou deixem de fazer, não importa as circunstâncias, sejam elas favoráveis ou não, acima de tudo isto está o amor do Pai.
eles receberam essa identidade, essa natureza, através das quais eles podem triunfar em Cristo. E Paulo também escreveu dizendo: graças a Deus, porém, em Cristo Jesus, que sempre nos faz caminhar em triunfo. Em todas essas coisas somos, porém, mais que vencedores. Características de pessoas que são mais que vencedores: são humildes. Pessoas que são mais que vencedores, elas não ficam se vangloriando, elas não ficam se insuflando, excesso de ego. Não, elas são humildes. Por quê? Porque elas sabem que só são mais que vencedores por meio daquele que as amou, que os amou. Então, veja bem, o que é mais que vencedor de fato, ele é humilde. Ele é humilde. Por quê? Porque ele sabe que se tirar Cristo dele, não sobra nada. Ele sabe que a força que ele tem é a força de Deus nele. Essas pessoas, elas sabem que não há mérito, força ou poder suficientes em si mesmos. Elas reconhecem isso. Elas reconhecem que não é uma performance que faz delas mais que vencedores, mas foi aquilo que Cristo fez lá na cruz. Elas sabem que não são condições externas que determinam aquilo que elas são. Ou seja, eu não sou determinado por coisas externas que dizem quem eu sou, se eu sou fraco, se eu sou forte, se eu tenho prestígio, eu tenho desprezo. Elas sabem que tudo que elas têm, tudo que elas são, tudo que vier a ser, vem do Senhor. São os mais que vencedores, por meio daquele que os amou e regenerou a sua natureza caída e derrotada. É você, querido. Diga: sou eu. Então, conserve um coração humilde, porque o coração humilde sempre terá graça sobre graça. Porque Deus, Ele dá graça ao humilde, mas Ele resiste ao soberbo. A estrada da ruína é pavimentada pelo orgulho, pela soberba. Mas Deus ama aquele coração humilde, coração contrito, quebrantado, que reconhece que Ele só é porque Ele é. Amém, Jesus? Segunda característica dos que são mais que vencedores: eles não ignoram as batalhas. Eles não ignoram as batalhas. Porque uma coisa é fato, nós temos batalhas, como eu falei, nós teremos oposições, não teremos impedimento. Algumas pessoas dizem que a fé cristã é como se fosse um entorpecente. Alguém diz que a religião é o ópio do povo, e alguns acham que os crentes são alienados, porque fogem à realidade. Pelo contrário, se há um povo que enfrenta a realidade, esse povo se chama crente, cristão, povo de Deus. Nós enfrentamos a realidade, mas nós declaramos que, embora a nossa fé não negue a realidade, a nossa fé é poderosa para transformar a realidade. Amém? Então nós não ficamos alienados, nós ficamos focados não nas circunstâncias, mas no amor de Deus. E nós não ignoramos os desígnios de Satanás. A própria palavra diz: não ignoreis os desígnios de Satanás. O que é isso? É saber que nós temos um inimigo declarado. Porque se nós entrarmos numa batalha, e existe uma batalha, e as pessoas hoje, mais uma vez, deixa eu fazer mais um parênteses, as pessoas acham que hoje é uma batalha terrena, e elas lutam com armas naturais. Então, aí coloca uma pessoa que é demônio, outra que é anjo, e articulam, né, no sentido de uma batalha terrena. Mas, querido, a nossa batalha não é contra carne e sangue, a nossa batalha é contra principados, potestades. E essa batalha não é terrena, não é natural. Ela não é terrena e natural. A batalha que acontece, não acontece em algum local específico, ela acontece em todos os ambientes. Na sua família existe uma batalha sendo travada. Na sua faculdade existe uma batalha sendo travada. No seu trabalho existe em todos os setores da sociedade existe uma batalha. E às vezes a gente acha que tem uma batalha aqui, mas e os outros lugares que você tem que batalhar com as armas poderosas em Deus? Aí você não luta. Você coloca só um setor como algo espiritual para justificar uma batalha. Mas em
momento nós estamos numa batalha, ela não é contra carne e sangue. E nós temos que usar o que? As armas poderosas em Deus. E qual que é a arma poderosa em Deus? O amor. Mas nós não queremos usar essa arma. Essa arma me rebaixa. Essa arma me deixa vulnerável. Essa arma me deixa trouxa. Essa arma, então, não vai vencer. Porque a arma que vence é o amor. Assim Deus venceu, assim Cristo venceu, e assim nós vamos vencer também. Quem está recebendo isso? Então, não ignorar os desígnios de Satanás é não menosprezar aquilo que ele pode fazer, mas nem superestimar o que ele pode fazer. É colocar ele no lugar dele. Ele está oponente, não tem nada comigo, com você, porque não tem com Cristo, e nós vamos usar as armas poderosas em Deus. Na sua casa, por exemplo, quando você se declara realmente mais que vencedor, e vê uma pessoa que está sendo usada pelo inimigo, aí você quer confrontar a pessoa, você quer, sabe? Não. O que você vai fazer? Vai amar. Ah, mas a pessoa não é digna. Você também não era, e Deus te amou. Você está entendendo isso? Amém. Ah, mas eu não vou orar por ela, porque ela só me menospreza. Ela fala cada impropério para mim, me xinga. Jesus disse: ore, ame os seus inimigos e orem para aqueles que te perseguem. Ei, quantos crentes nós temos aqui? Amém. Mas a gente não está fazendo isso não é? Olha as redes sociais para ver se a gente está fazendo isso. Não está. Então aí quero o título de mais que vencedor. Tem que mudar, querido. Nós temos que sair daqui e fazer uma revolução do amor, da graça. Mas não é no intelecto. A minha oração é porque não sai aqui, eu entendi. Não, eu tive uma revelação. Mas só tem revelação e iluminação quem está com o coração humilde e quebrantado para receber essa revelação. Quem ainda se mantém orgulhoso, fala assim, não, essa é a minha posição, é assim. Então, tem que fazer uma revisão. Porque nós estamos pregando a palavra de Deus. Como que eu vou me opor? Por isso que a questão é, se Deus é por mim, quem será contra mim? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas se eu me opor, porque às vezes, ainda que Deus seja por mim, mas se eu caminhar contrário à vontade de Deus, eu me oponho a Deus. Aí Deus será por mim? Não, porque eu estou indo contra a vontade dele. Quer ver um exemplo? Jesus, quando estava, e por falar nisso, não ignoramos as batalhas, os mais vencedores não ignoram. Jesus estava ali com seus discípulos e falando que em breve ele estaria indo para Jerusalém, ele seria morto, ele seria sacrificado, ele seria açoitado. E aí naquele momento com os discípulos, Pedro levanta e fala assim, tenha dó, em outras palavras, tenha misericórdia de ti, Jesus. Tenha misericórdia, tenha compaixão de ti, de maneira nenhuma isso vai acontecer. Aí o que Jesus falou para Pedro? Quem está acordado aí, que está ligado aqui na mensagem, o que Jesus falou para Pedro? Arreda de mim, Satanás. Pedro era Satanás? Não, mas Satanás estava usando Pedro? Estava. Por quê? Porque Satanás, ou diabo, significa o quê? O que a palavra diabo significa? Adversário. Então toda vez que eu e você nos opomos à vontade de Deus, nós nos tornamos adversários. Deixamos o diabo nos usar contra um plano de Deus. Pode ser um crentão como Pedro. Arreda de mim. Então o mais que vencedor, ele fala, Deus, que não seja a minha vontade, sim a tua. Quem está entendendo isso? Eu não ignoro essas batalhas, eu não ignoro o inimigo que está à espreita. Ele quer me jogar contra a sua vontade, mas eu não vou cair nessa, porque a minha luta não é carnal, mas é espiritual. Eu não vou temer, eu não vou subestimar o inimigo, mas não vou superestimar a força dele. Eu vou fazer como o Tiago escreveu na sua carta, capítulo 4, versículo 7, sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Eu vou ser também como Pedro escreveu, o próprio Pedro, já depois de ter passado por esse momento, ele escreveu, 1 Pedro 5, 8, dizendo,
Sede, o quê? Vigilante, sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, ele sabia muito bem disso, anda ao seu derredor, procurando, como leão, bramando, para intimidar, procurando alguém que possa tragar. E você vai tomar posse da palavra que diz: maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Você vai tomar posse da palavra que diz: o inimigo não pode me tocar. Jesus, ele se manifestou para destruir as obras do diabo. Amém, Jesus? Então o futuro nosso está nas mãos de Deus. Faça o que você tem que fazer como cidadão, como pessoa dessa terra. Faça, dê a importância que ela merece nas causas desta terra. Mas existe uma outra pauta que está elevado à enésima potência acima dessas coisas que você está preocupado e dando predileção, preferência, tempo, dispêndio. E a obra do Senhor está aí para ser feita. Finalmente, a terceira característica. Eu falei que a característica do mais que vencedor é humilde, não ignora a batalha. E a terceira e última é uma pessoa perseverante. Abra comigo a sua Bíblia. Segundo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Amém? Segundo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14, diz assim: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta a fragrância do seu conhecimento em todos os lugares. Em todos os lugares nós vamos exalar o perfume de Cristo e vamos andar em triunfo. Quando nós vamos andar em triunfo? Leia aí o texto. Quando nós vamos andar em triunfo? Mas porque nós estamos em Cristo. E Cristo está em nós estamos em Cristo, Cristo em nós. Quando nós vamos andar em triunfo? Por quê? Porque Cristo andou em derrota? Alguma vez ele foi derrotado? A cruz não foi derrota? A cruz foi vitória. Porque a cruz não deteve Jesus. O inferno não segurou Jesus, ele ressuscitou. Como eu falei recentemente, ele não desceu da cruz, mas ele se levantou do sepulcro. A cruz para nós não é derrota. A cruz para nós é vitória. A vitória da cruz. A vitória. E nós precisamos o quê? Perseverar. Por quê? Porque alguns perdem a vitória. E se você é mais que vencedor, você tem que vencer. Vencer em Cristo. Mas por que alguns não vencem? Porque não perseveram. Passa uma situação de oposição. Eu sabia, aquela declaração do pastor, eu já tinha visto isso em reuniões de autoajuda, só para ficar declarando, repetindo igual um mantra. Querido, não é autoajuda, é a ajuda que vem do alto. Não é mantra, mas é a palavra de Deus. Nós estamos declarando a palavra de Deus. Amém? Então, cancela isso aí. Agora deixa eu falar. O fato de nós declararmos que Deus é por nós, ninguém será contra nós, não quer dizer que nós não teremos oposição. Teremos, mas ninguém pode contra você. O inimigo se levanta, mas ele se levanta para cair. As situações, elas tentam te impedir, mas elas vão ser derrubadas. Não haverá arma forjada contra você, porque toda arma forjada contra você, Deus ele vai aniquilar. E toda língua que se levantar contra você em juízo, o Senhor mesmo vai condenar. Você precisa perseverar. Não, baixe a guarda, não se desespere, não peça baixa, pede para sair. Tem pessoas que pedem para sair. Pastor, estou saindo. Por quê? Não, é porque é muita luta. Que bom. É bom ter luta, porque cada luta é uma vitória. Quem tem muita luta tem muita vitória. Quem tem muita luta e é de Cristo tem muita vitória. Amém? Mas a gente quer uma vida confortável. E não é assim que a gente olha na Bíblia no primeiro século.
A gente precisa entender que no primeiro século eles realmente passavam por situações, e por isso que Paulo, quando fala, quem nos separará do amor de Deus, ele fala, não é perigo, não é espada, ninguém aqui passa risco de morrer. Alguém aqui, quando fala assim, eu vou para a igreja, aí alguém colocou uma faca no seu pescoço para falar assim, você não vai para a igreja hoje? Alguém, aconteceu isso? Alguém? Não. Alguém fala assim, eu vou para a igreja, aí armaram uma emboscada, um perigo para você não vir para a igreja hoje? Não. Ué, gente, mas está alguma coisa diferente da igreja pós-moderna daquela igreja, né? Mas nós queremos esse conforto da pós-modernidade. E muitos estão falando assim, não, pastor, mas vão perseguir a igreja. Ótimo se perseguir, porque não sabe o quanto que ela mais cresceu quando ela foi perseguida. Talvez está precisando de esquentar um pouquinho, porque tem muito crente que está assim nas almofadas, nos bancos, e eu quero o conforto, quero coisas boas para os meus filhos, eu quero. O evangelho não é eu quero, é ele quer. Ah, pastor, mas só tem medo de ser preso? Não, eu não quero ser preso, claro que não. Mas gente, não prenderam Paulo, Silas? Eu vou tentar cantar um cântico lá, para ver o que acontece. Ah, pastor, mas você não vai poder falar que homossexualismo é pecado. Mas a Bíblia diz, eu não sou eu que estou. Ah, você é preconceituoso. Não, eu sou conceituoso, conceito bíblico. A Bíblia diz que é pecado. Mas é só isso que é pecado? Homossexualidade? Não. Mentira é pecado. Avareza é pecado. Avareza é pecado. O avarento é até uma pessoa simpática no nosso meio, né? Ninguém fala dele, mas ele é pecador. Como um outro que está numa lascívia, Ah, pastor, mas se você pregar isso, daqui a um tempo você vai ser preso. Onde que é o cárcere que eu vou dormir hoje? Eu já estou preparando lá em casa. Se eu não aparecer, porque vocês procuram aí um cárcere que eu devo estar preso, porque eu vou continuar pregando o evangelho. Mas a gente quer o conforto se eu tiver o conforto, igual eu estou tendo agora de pregar o que eu estou pregando, ótimo, mas se não tiver, vamos pregar também. O problema é que tem pessoas que estão brigando por esse conforto, mas não estão fazendo nada com o conforto que tem hoje. Meu Deus, tem alguma coisa errada. Eu quero um conforto, eu quero manter um conforto, mas o que você está fazendo com a sua liberdade hoje, com o seu conforto de hoje? Meu Deus, quem é mais que vencedor? Você entendeu onde Paulo não quer dar só respostas prontas e certas, óbvias. Paulo quer que a gente reflita, nada vai me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nem a morte, nem a vida, nem coisa do presente, nem do futuro, nem perigo, nem espada, nem tribulação, nem angústia, nada vai te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, se nada vai te separar, continue perseverante, porque quem é mais que vencedor continua perseverante até o fim. Amém? E o fim ainda não chegou. E quando chegar não será o fim. Para muitos será, para nós vai ser só uma passagem. Para a eternidade. Amém, Jesus? Mas sabe, deixa eu te falar uma coisa para terminar aqui. Deixa o restante para a célula. Tinha muitas coisas para falar, mas deixa para a célula. O vencedor, ele se sagra vencedor quando ele sai do início da corrida, mas ele chega no final da corrida. Amém? Então, uma coisa também é certa, com relação à salvação, não existe esforço nenhum. Por quê? Porque a salvação é de graça. Se tiver esforço, então não é graça. Se tiver mérito, não é graça. Então, salvação é receber pela fé o que Deus me deu de graça. Mas a Bíblia diz que o reino de Deus é tomado por esforço. E os que se esforçam se apoderam dele. Eu tenho uma notícia para você, igreja. Os mais que vencedores é o que vão reinar com Cristo. Quem vai reinar? Os que realmente estão vivendo isso, estão se esforçando. Então nós precisamos considerar isso. Não apenas a salvação foi a melhor coisa que nos aconteceu, mas ela é só o início de uma vida para reinar com Cristo, em vida e também lá no milênio. Então nós precisamos mudar alguma coisa. Sabe, converta todo esse seu ímpeto para as coisas de Deus. Começa a se dispor nas coisas de Deus. Faça como essa irmã que me procurou ontem. Eu queria que mais pessoas me procurassem. Pastor,
eu estou me sentindo uma devedora, eu preciso fazer mais. Porque você está aqui só vem domingo e vai na célula, amém, glória a Deus por isso. Mas tem mais de Deus para você. Tem muitos irmãos novos que estão chegando, precisam ser cuidados. Tem muitas pessoas que precisam ser discipuladas. Tem muitas coisas na igreja que está acontecendo e traz o conforto de você assistir um culto como esse, porque tem pessoas trabalhando e servindo a Deus. Mais que vencedores é pessoas que entenderam não uma resposta certa, mas um valor correto dentro do seu coração, através do qual eles respondem à graça de Deus. Eles trabalham não para pagar alguma coisa, eles sabem que está pago e nada do que eles façam vai pagar. Mas eles estão tão constrangidos com o amor que eles receberam, com a graça, que nada pode mudar isso, que Deus não vai pôr um prazo de validade. E eles falam: eu quero fazer mais, eu quero me entregar mais, eu quero, declarar isso. Amém? Quem recebe isso nessa manhã? Amém? Fica de pé no seu lugar. Fica de pé no seu lugar. Feche os seus olhos. Coloque a mão no seu coração, no seu peito. Aleluia. Pai, nós estamos aqui diante do Senhor. Pai, obrigado pela palavra do Senhor. Pai, que fique na mente do seu povo e no coração somente aquilo que veio do Senhor. Se porventura há algo que veio do Ricardo, anule agora em nome de Jesus. Mas que o teu Espírito convença, revele, dê iluminação, porque nós somos limitados e não temos esse papel de convencer ninguém, mas o seu Espírito convence do pecado, da justiça e do juízo. E eu te peço agora que esse mesmo Espírito traga essa revelação aos crentes, que eles não sejam apenas crentes salvos, mas que sejam crentes mais que vencedores, que entenderam essa graça e sabem que Deus, o Pai, é por eles, não há quem possa ser contra eles. Eles sabem que ninguém pode intentar acusação contra eles, porque eles são eleitos de Deus, e que não há mais condenação para eles, porque é próprio Deus quem os justifica. Nós declaramos que também eles vão saber e vão viver o amor de Deus, porque eles sabem que nada pode separá-los do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Pai, que essa seja a revelação nessa manhã. Pai, que toda confrontação que veio do seu Espírito vá, ó Deus, realmente produzindo um efeito de confrontar em amor, para que haja uma resposta também em serviço, em mãos abertas, em joelhos dobrados, em entrega, não parcial, mas total, sabendo que o que mais importa nessa vida é o que vai ecoar para a eternidade. As minhas prioridades, como mais que vencedores, não podem ser para ter uma performance boa aqui nessa terra, encontrar um conforto aqui nesta terra, mas aquilo que vai produzir para o reino de Deus e vai soar na eternidade. Isso é o que mais importa, e é isso que nós vamos nos concentrar como mais que vencedores. Eu queria ainda, com os olhos fechados, você colocasse, ainda permanecesse com a mão no seu coração, com os olhos fechados, com a mão no seu coração, você orasse após mim dizendo: Senhor, nesta manhã eu ouvi a tua palavra e ela gerou fé em meu coração. Por isso agora eu recebo Jesus Cristo como meu Senhor, como meu Salvador. Eu confesso com a minha boca e creio com meu coração que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. Salva-me, Senhor. Escreve o meu nome no livro da vida. E eu, papai, que um dia estive em teus caminhos, mas me afastei, me desviei. Hoje, arrependido eu volto, na certeza que sou aceito, sou recebido em seus braços de amor. Coloca anel no meu dedo, sandálias nos meus pés, e me dê vestes novas.
porque o filho volta para a casa do Pai, para a presença do Pai, para a família de Deus. Ainda com os olhos fechados, eu quero perguntar aqui nesta manhã: você fez esta oração e se identificou com ela? Levante uma das suas mãos agora. Você que fez, eu vejo mãos levantadas. Podem ligar as luzes, por favor. Você que fez esta oração e se identificou com ela, você pode levantar sua mão aí onde você está. Você está dizendo: sou eu, é a minha vida, a minha história. Pai, eu abençoo essas mãos levantadas. Eu declaro que sobre elas não vale mais encantamento, e nada pode separá-las do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Eu declaro, Pai, que não apenas a salvação, mas a condição de serem mais que vencedoras vai ser uma verdade vivida na vida desses novos irmãos. Pai, nós declaramos, Pai, também não só aqueles que estão aqui e levantaram as suas mãos, mas aqueles que estão à distância e recebendo essa mensagem. O Senhor está vendo esse coração rendido, e nós profetizamos salvação. Nós declaramos, ó Pai, vida. Nós declaramos, ó Pai, que eles não serão mais as mesmas pessoas, porque agora eles são mais que vencedores em Cristo Jesus. Declaramos, ó Pai, que eles vão viver esse tempo de humildade, de reconhecimento, de uma luta espiritual, de uma batalha, mas que eles são mais que vencedores, e sobretudo eles vão ser perseverantes. Nós oramos, Pai, no nome de Jesus, e todos digam amém. Diga graças a Deus. Aleluia. Será que você pode aplaudir o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores? Aleluia. Nós vamos dar a bênção apostólica. Eu vou correr ali, que eu queria cumprimentar alguns irmãos. Na semana passada nós dividimos aqui, ficamos um pouco aqui, um pouco lá na nossa igreja no centro. E não saia rápido, converse com os irmãos, procure os ministérios aí e falar: eu quero servir, eu sou mais que vencedor, eu sei que o Senhor me deu essa condição para eu servir, para eu, me dispor, no nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e a doce comunhão e consolação do Deus Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém e amém. Deus abençoe e vão na paz, uma semana de bênção e vitória, em nome de Jesus.